Olá, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso introdutório de Business Plan. Hoje é a aula 4, a gente vai falar sobre plano operacional. Como a gente já tinha comentado com vocês na aula anterior, que foi marketing, plano de marketing, o plano operacional está intrinsecamente ligado ao plano de marketing. Eles quase que funcionam simultaneamente, porque um troca elementos com o outro, e isso permite que a gente tenha um entrelaçamento do plano operacional com o marketing muito distinto e muito importante. Vamos retomar aqui o que a gente já viu desde o início do curso, só para a gente se situar. Então, a gente começou falando aqui sobre em que situações, quando é necessário o business plan, quando tiver que criar uma startup, ter um novo negócio, uma planta, instalar uma filial, ter uma nova linha de produtos, enfim, Depois a gente definiu para vocês quais serão as aulas. Então, a primeira foi modelo de negócios, depois a segunda foi mercado e cenário, plano de marketing, plano operacional, e a última, a próxima semana, será plano financeiro. Definimos o modelo de negócio, apresentamos para vocês o conceito, que em tese seria que o modelo de negócio descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização, através desses passos que a gente definiu. Definimos a questão do mercado como um mercado potencial e que fatia a gente vai pegar nesse mercado, falamos sobre o cenário, que fala do ambiente de negócios onde essa empresa vai se desenvolver, ou seja, quais são os fatores ou cenário econômico, social, demográfico, cultural, que vai interagir nesse nosso novo negócio. A gente também falou sobre marketing, e aí explicamos nessa última aula de marketing como esse processo do plano de marketing está correlacionado com o plano operacional. Muito bem. Então, no plano de marketing, a gente também viu a análise SWOT, os pontos fortes e os pontos fracos, e agora no plano operacional, a gente vai ver basicamente alguns pontos que são fundamentais para entender a operação. Então, primeiro, como será a minha operação? Não esqueçam, olha, a gente começou lá atrás definindo o modelo de negócio, ou seja, como que eu vou captar valor? Eu já defini vários elementos ali. Defini também no mercado que ambiente de negócios, então eu sei se o mercado vai estar propenso, se vai ter um crescimento demográfico, se não vai ter, eu já previ esse cenário, no mercado, no marketing que está junto agora com o operacional, então eu falo, como vai ser essa operação? Vamos imaginar o caso do hospital, do restaurante, O restaurante, ele vai servir, já defini que ele vai servir almoço e jantar, então eu já defini mais ou menos a operação, Qual é a venda esperada? Quando eu falo qual é a venda esperada, tenho que dimensionar não só quantidade, como valor. E esse valor está intrinsecamente ligado com o modelo de negócio, porque eu já defini alguns parâmetros ali que vão definir o valor do produto. Qual é o custo de mercadoria vendida, o custo dos bens produzidos ou ofertados, Isso também tem que ser dimensionado. Qual que é o regime fiscal que eu vou adotar, se vai ser uma empresa vai começar com um lucro real, se ela vai para lucro presumido, se ela vai ser uma microempresa, isso vai importar na próxima aula que vai ser do plano financeiro. Qual será o investimento no CAPEX? Quando eu falo o CAPEX é Capital Expenditure, que é, ou seja, todos os equipamentos e materiais necessários para a operação. Então, quando eu estou falando do restaurante, eu estou falando de mesa, cadeira, talheres, louças, copos, equipamento de cozinha, a própria cozinha e assim por diante.
Quando eu falo do escritório de advocacia, estou falando de mesa, cadeira, sala de reunião, ar-condicionado, computadores e assim por diante. Se estou falando da fábrica de parafusos, estou falando de máquinas, estou falando de empilhadeira, estou falando de expedição, estou falando também de mesa, cadeira, enfim, tudo que é investimento, né? Aí eu tenho que dimensionar quantas pessoas eu vou precisar para essa operação, né? Então, a hora que eu dimensiono as vendas, eu começo a poder dimensionar as pessoas. E se eu dimensiono as pessoas, eu consigo definir o espaço que eu vou precisar para que essas pessoas sejam acomodadas e possam trabalhar. Eu também tenho que definir que tipo de colaboradores, né? Eu preciso qualificar um pouco melhor isso aí. Vamos voltar aqui, então vamos conversar um pouco sobre isso, né? O primeiro ponto, então, é a gente identificar como vai ser a operação. A gente já falou, a minha operação do restaurante será uma operação que vai servir almoço e jantar. Então, eu vou ter que ter uma programação de vendas adequada para isso. Então, eu tenho que, no almoço, eu vou vender, vou dar um número aqui, tá? 100 refeições, e no jantar eu vou servir 80 refeições. Acontece que o preço do almoço, que costuma ser um prato mais executivo, é N, e o preço do jantar, que é o outro prato um pouco mais elaborado, é N mais 2. Então, são preços diferentes. Os ingredientes, a matéria-prima utilizada também são diferentes. Então, eu tenho um custo de mercadoria vendida distinto, né? O custo do almoço é menor e o preço do almoço é menor, o custo do jantar é maior e o preço do jantar é maior. Então, eu já defini a questão de qual vai ser, qual a minha venda. Eu vou vender 100 de manhã, 100 no almoço e 80 no jantar. Ok, defini. Se eu for para o escritório de advocacia, a mesma coisa. Eu vou definir quantas horas eu vou precisar para atender os clientes que eu imagino. Então, se eu imaginei que eu vou ter 30 clientes inicialmente, e esses 30 clientes vão me demandar N horas, 1000 horas, tá certo? Ou 2000 horas, eu consigo dimensionar aí a quantidade de pessoas que precisam trabalhar nesse escritório. Porque se uma pessoa trabalha 180, 200 horas, mas o sócio trabalha mais, o sócio não vai conseguir dar conta de 1000 horas por mês, né? Então ele vai precisar de mais gente, né? Tem a questão do back-office, né? Alguém dando suporte ali, operação, tudo mais. Se eu estou imaginando a fábrica de parafusos, então eu estou dimensionando que eu vou vender 10.000 unidades por mês. Para isso eu preciso quantas máquinas, né? Essas minhas máquinas são suficientes para atender esse volume um pouco mais, não são, sabendo que eu vou precisar de 2 ou 3 máquinas, então eu vou começar a poder dimensionar quais são os profissionais que eu vou precisar para trabalhar nessas máquinas. Então, perceba, a hora que lá atrás, no modelo de negócio, eu defini com clareza o que eu vou fazer, né, qual vai ser o produto que eu vou ofertar e como que eu vou capturar valor por esse produto, eu já comecei a identificar qual é o valor do produto. O marketing, nesse momento, né, a gente falou na aula passada, que vai trabalhar junto com o plano operacional, ele vai dar suporte para isso de todas as maneiras. Então, se eu tenho uma expectativa de ter 100 almoços, pratos executivos por dia, eu preciso me comunicar, atrair um certo volume de pessoas que resulte em 100 pessoas vindo no meu restaurante. Se eu pretendo ter 30 clientes no escritório de advocacia, ou 300 clientes, eu preciso ter um trabalho de marketing adequado para isso. Então, você percebe? O marketing não define sozinho quais são as ações, nem o plano operacional define sozinho quais serão
os procedimentos. Eles estão em conjunto e verificando se aquilo faz todo sentido e como você trabalha dessa forma em conjunto, o marketing e o plano operacional, porque o marketing vai dar suporte para esse plano operacional ou até vai corrigir. Olha, isso está fora da expectativa. Lembra no mercado que a gente identificou que a gente ia pegar um percentual menor da população que vai fazer esse consumo, do universo de consumidores ou de clientes? Então, a gente tem que dimensionar isso de acordo com o marketing. Então, tudo isso vai sendo trabalhado. Uma vez que eu definia as minhas vendas, consegui atribuir, com base lá no meu modelo de negócio, que o valor do meu prato executivo é N ou Y, seja lá qual for, e do meu parafuso N mais 5, porque é um parafuso especial, de uma liga especial, e eu consigo, então, começar a saber qual vai ser a minha receita e qual vai ser o meu custo de mercadoria vendida, porque eu tenho que estimar quanto vai custar essa operação. No caso do restaurante, eu tenho algumas facilidades. Eu sei que o custo dele em média, 60% do valor que eu, ou 70% do valor que eu tenho de preço. Né? Essa é uma média de mercado. Pode ser diferente? Pode ser diferente. A gente vai ter que apurar isso com clareza. No caso do história de advocacia, como é basicamente serviço, né, basicamente pessoas profissionais trabalhando, a gente pode estimar que vai ter ali um custo de 70% envolvido com pessoas. No caso dos parafusos, eu preciso dimensionar que eu tenho que ter essa liga especial, eu tenho que ter um custo máquina, eu tenho que ter um custo de hora homem de produção. Então, tudo isso vai começar a ser dimensionado, eu preciso saber qual é esse custo. Então, a hora que eu começo a dimensionar essas coisas, eu vou para o pessoal, quantas pessoas eu vou precisar. E não adianta a gente falar, eu vou precisar de 5 pessoas, mas 5 pessoas quais? Né? Porque a hora que você qualifica esses profissionais, você tem condição de quantificar adequadamente. Então não adianta falar que eu vou precisar de 10 pessoas no restaurante se eu não disser quantos são chefes, quantos são garçons, quantos são da área administrativa. É a mesma coisa no escritório. Eu tenho que saber quantos são advogados sêniores, quantos serão júniores, quantos serão plenos. Se eu vou falar na fábrica, eu preciso saber quantos são ferramenteiros, quantos vão ser operadores de máquina, quantos vão trabalhar na expedição. Por quê? Porque eles têm salários distintos. E tendo salários distintos, eu vou compor um custo completamente diferente. Eu preciso conhecer esses profissionais e identificar, qualificar esses profissionais. E quando eu falo qualificar, não é só atribuir qual é a função, é atribuir qual a função e a experiência, porque se eu disser que eu preciso, na fábrica de parafusos, um ferramenteiro de primeiro nível, né, porque eu tenho uma máquina especial que é importada e que precisa de um ferramenteiro muito experiente, ele vai custar mais do que um ferramenteiro normal. Né? E a mesma coisa um advogado sênior de um advogado pleno. O advogado sênior vai ganhar mais do que um advogado pleno, do que um júnior, do que o estagiário. Então, a hora que eu qualifico essa mão de obra, eu começo a juntar dados que me permitem entender e compor os fatores. Eu preciso imaginar toda a operação funcionando. E aí eu venho para o CAPEX. Ora, o CAPEX, que é o Capital Expenditure que a gente comentou, o que é? Que equipamentos, que materiais, que máquinas são necessárias para o funcionamento. Então, se eu estou estimando num restaurante que serão 100 refeições diárias, no almoço e 80 no jantar, eu vou precisar de uma certa quantidade de talheres, de louças, de copos, de mesas, de cadeiras, de máquinas de lavar prato, ou não, né? Enfim, eu vou dimensionando todos o material de cozinha. Né? Agora, quando eu passar para 200, muda completamente.
eu não consigo atender do mesmo jeito, eu preciso aumentar o meu investimento. Então, a hora que eu dimensiono as vendas, eu começo a dimensionar também esse CAPEX. No caso do escritório de advocacia, o CAPEX está envolvido com computadores, com rede que interliga esses computadores, com ar-condicionado, com sala de reunião, com cadeira, mesa, enfim, é outro tipo de CAPEX, né? Quando eu olho para a indústria de parafusos, o CAPEX é mais extenso. Eu estou falando desde uma máquina, né, que é uma máquina especial que vai produzir parafusos, até outras máquinas que vão dar suporte, material que vai medir qualidade tanto do aço que chega, quanto do material que sai, ou durante a produção. Estou falando de expedição, estou falando de empilhadeira, eu estou falando de caminhões para entrega ou pegar de terceiros. Você percebe? A hora que eu vou dimensionando a operação, eu sei o que é investimento, o que eu não vou precisar de investimento. Por quê? Porque eu começo a desenhar a operação. E eu começo a identificar todos esses fatores. Inclusive, outra coisa importante é de mencionar tempo. Então, se eu vou precisar de uma máquina, e essa máquina é feita na Alemanha, e ela demora 6 meses entre o pedido para ser entregue, então eu tenho que dimensionar a minha operação toda nesse espaço de tempo. Tem que começar hoje fazendo o pedido, e em algumas situações até dando um sinal ou pagando adiantado, para depois de 6 meses essa máquina chegar. No caso do hospital, eu preciso do restaurante, eu preciso de uma licença. Qual é essa licença? Né? Eu preciso dimensionar quanto tempo demora essa licença ou alvará para o restaurante funcionar. E assim sucessivamente. A hora que eu vou dimensionando tudo isso, que eu já dimensionei como vai ser a operação, conseguir identificar quais serão as vendas, qual é o custo dessas vendas e qual a quantidade de pessoas que eu vou precisar para trabalhar nessa operação e que tipo de pessoas são, eu consigo partir para um outro dimensionamento. Que espaço é esse que eu preciso, que faz parte do investimento ou não, eu posso adquirir, eu posso alugar, enfim. Que espaço é esse que eu preciso para poder para a operação funcionar, né? Eu preciso de um espaço de tamanho Y. Caso contrário, se eu dimensionar errado, eu não consigo colocar mesas suficientes para atender 100 pessoas no almoço, porque o meu salão está mal dimensionado. Se eu dimensionar errado o espaço do escritório de advocacia, em alguns meses já não vou conseguir trabalhar, porque vai estar tudo muito apertado, vai cair produtividade, né? Se eu dimensionar errado o espaço da fábrica, eu posso ter uma fábrica ociosa, super grande, com espaço, e eu pagando por um espaço que não precisa, ou o ideal é que eu tenha um dimensionamento adequado desse espaço. É lógico, sempre pensando que eu vou crescer no médio prazo, no curto prazo, em algum momento, e eu preciso receber esse crescimento sem traumas, né? Não dá para você mudar de fábrica a cada crescimento que você faz. Então, é preciso dimensionar isso tudo, né? Então, quando a gente está juntando esses dados todos, a operação precisa ser desenhada, passo a passo. Como começa, como produz, como recebe, como eu entrego, como eu recebo, que pessoas são necessárias, que sistemas são precisos, se eu vou precisar de um ERP, se eu vou precisar de computadores, se eu vou precisar dos espaços, se eu vou trabalhar com 2 turnos, se eu vou trabalhar com um turno só. Então, todo esse dimensionamento é que é a parte mais bonita do plano operacional. E ele funciona diretamente ligado com o marketing, porque a hora que ele vai dimensionando isso tudo, o marketing vai falando, tudo bem, se a gente tem esse valor de venda, eu tenho que, então, isso está ligado com o meu plano com o modelo de negócio, eu tenho que
trabalhar o marketing dessa forma, eu tenho que comunicar de uma forma distinta, eu tenho que fazer uma análise de fatores distintas, e aí ele vai trabalhando em conjunto com o plano operacional e vai construindo esse novo cenário que é da empresa funcionando. Então, a empresa funcionando, você vai ter que desenhar isso no papel, para você dimensionar todos esses fatores. Caso contrário, você corre o risco de começar a operação e descobrir que está faltando um monte de coisa que não estava previsto, e aí, no próximo, que é o plano financeiro, a gente vai verificar que vai faltar um pedaço, né? A gente não consegue, ou vai tender ao fracasso, porque você dimensionou errado os recursos que seriam necessários. Então, fazer um bom plano operacional, um bom plano de marketing, permite a você entender perfeitamente a operação, né? E você só vai conseguir fazer um bom plano operacional e um bom plano de marketing se você definiu o modelo de negócio adequadamente lá atrás e se você conseguiu traçar um cenário com todos os fatores desse ambiente de negócios que sejam mais realistas possíveis. Então, a gente precisa, não existe nenhum fator aqui que é isolado, né? Embora o modelo de negócio e o cenário sejam feitos de forma isoladas, quando chega no plano de marketing já não existe mais essa possibilidade, eles começam a se entrelaçar. E isso é o bonito do business plan, é essa união, esse entrelaçamento de todos esses fatores que vão permitir a gente construir um business plan adequado, tá certo? Bom, a próxima aula, então, a gente vai falar sobre o plano financeiro, onde vai pegar todas essas informações e a gente vai amarrar isso tudo e para conseguir olhar financeiramente para o projeto, tá certo? Então, espero vocês lá. Até a próxima. Um abraço.